E aí, tudo bem? Se você é um artista independente, autoral, pintor, poeta, cantor, músico, enfim, esse papo é com você. A gente sonha em viver da própria arte, é algo que a gente traz desde a infância, muitas vezes, da adolescência, enfim. Mas isso nem sempre acontece, né? E a gente está num mundo em que é cobrado da gente sempre um resultado, né? E não é diferente com a arte, principalmente se você sonha viver dela. E esse mundo baseado nesse conto da meritocracia, né, vai jogando sobre a gente esse estigma de que a gente fracassou porque a gente não está vivendo da nossa própria arte. A grande questão é que esse sucesso profissional, ele independe muitas vezes da qualidade, do quanto você se dedica, do quanto você acredita, enfim. Isso é parte, mas não é o todo. Tem muito a ver com sorte também. Eu acho que metade são essas coisas e a outra metade é sorte. Se sorte não for uma porcentagem maior. Enfim, passam-se os anos, a gente vai nessa luta desenfreada, alimentando essa expectativa dentro da gente, e os anos vão passando, o tempo vai passando, a gente vai se cansando, a gente vai se frustrando, e a gente vai se entristecendo, e por fim a gente se deprime. E aí nessa hora a gente percebe que a gente precisa ressignificar a nossa relação com a nossa arte, ressignificar as nossas expectativas com respeito à arte que a gente produz. Porque caso a gente não ressignifique, a gente perde a fé na vida, perde a fé na arte, perde muitas vezes a alegria de produzir arte. E tudo isso baseado numa lógica pervertida, nessa aposta, né? Porque viver de arte é uma grande aposta, principalmente no Brasil, cara. É um privilégio viver da própria arte. E viver baseado numa aposta é muito perigoso, porque você pode ter êxito ainda com a sua arte, Deus queira que sim, mas e se não? Enfim, esse caminho de ressignificação é um caminho muito doloroso, eu estou nele, porque você está mexendo com sonho, você está mexendo com anos de expectativa, você está mexendo com coisa de alma, né? E mudar esse tipo de coisa é quase uma amputação, cara. Mas em nosso próprio benefício, a gente precisa forçar essa mudança para conseguir continuar seguindo, sem esse peso. E eu queria te dar 3 conselhos de coisas que têm me ajudado nesse processo. Eu ainda não cheguei 100% lá, mas estou vivendo essa luta. O primeiro é você não se comparar, cara. A sua vida não é a vida da outra pessoa, as coisas não acontecem iguais, né? As respostas aos encontros não são iguais, enfim. Então, para de se comparar. E relacionado a esse, meu segundo conselho, deixa as redes sociais um pouco, se for preciso, porque ali as redes sociais são vitrines, como é que eu posso dizer, desonestas. Elas mostram o pódio, mostram o sucesso, mostram, enfim, só um lado daquilo que de fato acontece. E o terceiro conselho que eu te daria é fale com alguém, procure ajuda, na verdade, né? Dependendo do seu nível de tristeza, de cansaço, você vai ter que ser uma ajuda profissional, mas caso não, procure um amigo, familiar, namorado, esposa, irmão, enfim. Fala. Eu tenho grande dificuldade com isso, mas isso me ajuda muito. E é necessário. A gente precisa seguir em frente. Enfim, você não está lutando essa luta sozinho, tem muita gente com essa mesma dor que você. E a gente vai buscar, né? Vamos buscando esse lugar onde a gente não perde a fé na arte, onde a gente não perde a fé na vida, onde a gente não perde o prazer em poder produzir, e não perde o prazer de viver, porque às vezes é isso que a gente sente, né? Com esse tamanho dessa frustração, desse cansaço, né? Que a gente possa enxergar para além da arte, enxergar a beleza que nos faz produzir arte, né? Porque a arte é apenas um reflexo daquilo que nos causa vislumbro, daquilo que nos causa alegria, enfim. A vida, né? Há muito mais que isso para a gente, né? Mais que uma expectativa reduzida. Que a gente possa encontrar esse lugar de paz para continuar seguindo, produzindo arte, com fé nela e na vida.